Mais uma etapa encerrada sem sucesso para o ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá. Por unanimidade, a 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, negou o habeas corpus preventivo pedido pela defesa. O objetivo era evitar que Lula seja preso, uma vez julgados os embargos apresentados à 2ª instância, que o condenou a 12 anos de prisão. A previsão é que esse julgamento ocorra em breve. Além de esperar por ele, resta à defesa apenas aguardar o exame de um outro habeas corpus que foi apresentado ao Supremo. Por um placar de 5-0, a 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de habeas corpus preventivo feito pela defesa do ex-presidente Lula. O resultado de hoje diz respeito ao caso do triplex do Guarujá. O objetivo da defesa, ao recorrer ao STJ, era evitar que Lula seja preso logo depois do julgamento dos embargos de declaração, a última etapa do processo no Tribunal Regional Federal em Porto Alegre. Essa votação ainda não tem data marcada, mas ninguém espera que ela demore muito, com base em processos anteriores e no fato de que esses embargos de declaração não têm como mudar o mérito da condenação do ex-presidente Lula. Em janeiro, vamos lembrar, o TRF4, que faz parte da 2ª instância da Justiça, condenou Lula a 12 anos e 1 mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Nesse julgamento, os juízes aumentaram a pena imposta pelo juiz Sérgio Moro, na primeira instância, e estabeleceram que Lula deve começar a cumprir a pena uma vez esgotados os recursos na própria 2ª instância. Isso está de acordo com o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal sobre essa questão da execução de penas. Pois bem, além de aguardar o julgamento dos embargos de declaração, a defesa de Lula entrou com um outro pedido de habeas corpus preventivo, parecido com esse julgado hoje, só que no Supremo Tribunal Federal. É um pedido similar, como eu disse, e esse também ainda não tem data para ser julgado. Agora a gente resgata os momentos mais importantes do julgamento de hoje. Quem vai nos ajudar nisso é a Cláudia Bontempo, que acompanhou tudo e está ao vivo em Brasília. Cláudia, boa noite. A gente pode começar pela defesa, que foi feita nesta etapa pelo advogado e ex-presidente do Supremo, Sepúlveda Pertence. E ele começou por bater na tecla de um outro entendimento, diferente daquele em vigor hoje, que é aquele que Lula só deveria começar a cumprir a pena uma vez esgotados todos os recursos em todas as instâncias. Exatamente, Renata. Bom, esse é o argumento. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. A defesa de Lula recorreu ao Superior Tribunal de Justiça para impedir a prisão do ex-presidente, argumentando que ele só pode ter a pena executada após encerrados todos os recursos nos tribunais superiores. Uma liminar já havia sido negada pelo vice-presidente do STJ em janeiro. Os desembargadores do TRF4 determinaram o cumprimento da pena assim que terminarem os recursos no Tribunal Regional. Sepúlveda Pertence disse que ainda não há uma posição definitiva no Supremo Tribunal Federal sobre o tema, sobre a prisão após esgotados os recursos na 2ª instância. No Supremo Tribunal, o que se decidiu no HC referido foi apenas a possibilidade da prisão após esgotado o juízo de apelação. Não cabe, resumo, cogitar, senhores ministros, de efeito vinculante das decisões do Supremo Tribunal. Assinale-se que a decisão do Tribunal Regional, a lei da falta de fundamentação quanto à necessidade cautelar da prisão e sem que houvesse pedido do Ministério Público, o acordo, além de violar a presunção constitucional da inocência, ofende a exigência igualmente constitucional da motivação de toda e qualquer decisão judicial. O subprocurador-geral da República, Francisco Sanseverino, falou logo em seguida. Ele defendeu a prisão do ex-presidente Lula logo após o julgamento dos recursos no TRF4. Rebateu os argumentos da defesa e disse que já houve decisão no próprio STJ a favor da chamada execução provisória da pena. Todos nós da área jurídica sabemos que a jurisprudência dos tribunais se forma a partir de reiterados julgamentos e ganham, antes de qualquer efeito vinculante, uma força persuasiva
que pode ser esses argumentos, fundamentos de um outro tribunal acolhidos por juízes e tribunais do país inteiro. Nós estamos diante de uma situação onde os réus foram condenados em segundo grau, a matéria de fato e os fundamentos de direito foram examinados pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que entendeu cabível, desde que esgotada a sua jurisdição, a possibilidade, mais na frente, da execução provisória. O resultado da votação na 5ª turma do STJ foi unânime. Todos acompanharam o voto do relator Félix Fischer e negaram o pedido de habeas corpus preventivo. Félix Fischer argumentou que o Supremo já decidiu que a prisão em segunda instância não fere a presunção de inocência. No voto, ele destacou declarações que considera inadequadas do ex-presidente Lula contra a atuação do Judiciário, do Ministério Público e até da imprensa. Vamos ver agora trechos dos votos de hoje no STJ, começando pelo relator. Há depoimentos de pelo menos 2 pessoas no sentido de que ele teria orientado a destruição de provas. Como defesa na presente ação penal, tem ele orientado por seus advogados, adotado táticas bastante questionáveis, como de intimidação do ora julgador, com a propositura de queixa-crime improcedente e de intimidação de outros agentes da lei, procurador da República e delegado, além de ação de indenização contra jornalistas que revelaram fatos relevantes sobre o presente caso, também julgado improcedente. Tem ainda proferido declarações públicas no mínimo inadequadas sobre processos, como, por exemplo, sugerindo que, se assumir o poder, irá prender os procuradores da República ou delegados de Polícia Federal. Não se pode utilizar o habeas corpus para obstaculizar eventuais ilegalidades ou constrangimentos ainda não existentes e que sequer se sabe se eles ocorrerão ou se realmente poderão ser reconhecidos. A mera suposição, sem indicativo fático, de que o paciente será preso em ofensa ao princípio da presunção de inocência e da necessidade de motivação das decisões judiciais, não constitui, a meu sentir, ameaça concreta à sua liberdade, capaz de justificar o manejo do presente rito of mandamus para o fim pretendido. Diante da guinada jurisprudencial do Supremo, acima indicado, não se discutem mais, nesta fase processual, os pressupostos da prisão cautelar. Trata-se de execução provisória da pena, que somente poderá ser sustada se concedido efeito suspensivo aos recursos especial e ou extraordinário, se e quando interpostos. Quanto ao efeito suspensivo pretendido, ao recurso especial futuro e provável, penso que o habeas corpus intentado não merece, no ponto, conhecimento. Salvo quando havia ilegalidades gritantes, cuja apreciação se continha nos limites angustiados do habeas corpus. Ilegalidades que não aparecem aqui de forma que possamos discutir em habeas corpus. Se em todos esses casos esta Corte Superior de Justiça entendeu que a execução devia ter início, porque só neste caso decidiria diferentemente. Esta é a nossa missão, a de tentar o difícil ou quase impossível equilíbrio entre garantir os direitos do réu e também garantir os direitos da sociedade, porque esse cumprimento provisório da pena é duro e difícil, porém necessário para reverter a situação de impunidade que vivíamos. Os recursos às instâncias superiores carecem de efeito suspensivo e a execução provisória da pena é consectário lógico do esgotamento da jurisdição nas instâncias ordinárias. Os argumentos trazidos não são dotados de força suficiente a fim de justificar a não aplicação dos referidos precedentes na medida em que não negam a sua essência. Cláudia, diante do resultado, a defesa do ex-presidente Lula passou a cobrar que o Supremo volte a examinar essa questão do cumprimento da pena a partir de decisões da segunda instância.
Sim, exatamente, Renata, mas a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, já declarou que não vê motivo para rediscutir a questão apenas 2 anos após o entendimento firmado, que foi em 2016. Carmen Lúcia é quem decide levar o tema para a Suprema Corte analisar. E ela não tem pautado o assunto, apesar de pressões que vêm de todo lado. Mas a defesa, como você disse, Renata, espera que o Supremo analise de novo o assunto. Lamento a decisão contra a minha convicção, mas o que interessa é a convicção deles, dos ministros. Claro que espero que o Supremo Tribunal venha a alterar a sua jurisprudência, seus precedentes mais recentes e voltar à jurisprudência. Não seria casuísmo nesse caso? Justamente por causa do ex-presidente Lula? Não se está tratando de precedente. E outra coisa importante, os 5 ministros do Superior Tribunal de Justiça negaram um pedido extra da defesa de Lula, suspender a inelegibilidade do ex-presidente com a condenação de segunda instância. É que a lei da ficha limpa impede que condenados em tribunal colegiado, como é o caso do TRF4, disputem eleições. Os ministros entenderam que não podem analisar a questão antes do fim de todo o processo, que inclui o julgamento dos recursos no TRF4. Renata. Muito obrigada pelas informações.